Bom dia, meus irmãos e amigos. Eu sou o pastor Milton Mercante e nesta segunda-feira, dia 6 de janeiro de 2025, eu quero meditar com vocês um texto que se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 12 ao 14, que diz assim: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Esse texto nos fala de quando Pedro e João, no capítulo 3, eles curaram um coxo que ficava à entrada do templo. E, após curar o coxo, pôde pela primeira vez entrar no templo. E ali, Pedro e João fazem um discurso falando sobre Jesus, aquele que foi morto, mas ressuscitou no terceiro dia. E todos esses ensinos com respeito a Jesus. E eles foram presos por causa disso, porque estavam pregando, falando no nome de Jesus. E são levados diante do Sinédrio, capítulo 4, a partir do versículo 5, fala sobre isso. E ali, Pedro e João, eles defendem o que eles estavam falando, como o versículo 12, que é a base da nossa palavra nessa semana, quando eles falam que nenhum outra salvação, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eles frisam sobre isso, eles confirmam sobre isso, que salvação somente por meio de Jesus Cristo. E ele veio, morreu naquela cruz para nos conceder a salvação, para que a humanidade pudesse ser justificada diante de Deus e serem perdoados e serem salvos. É isso que acontece. Diante das palavras deles, o Sinédrio, que era formado dos sacerdotes, sumos sacerdotes, eles, todas as autoridades judaicas, todas as autoridades de Israel, eles viram que eles falavam com intrepidez, mesmo sendo umas pessoas iletradas, incultas. Eles eram pescadores, gente, eles não tinham estudos, eles sabiam ler e escrever, mas não tinham estudo, não tinha algo profundo. Mas ainda assim, eles puderam ver que esses homens haviam estado com Jesus e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. E ali, juntamente com Pedro e João, está o homem que fora curado, esse coxo que era conhecido de todos, porque por anos ele ficava na entrada do templo. Então não havia nada que acusá-los diante do que eles haviam feito. Então eles resolvem, soltá-los, até porque não havia motivos para mantê-los presos, e proibiram eles iriam soltá-lo com uma condição, onde eles não poderiam falar no nome de Jesus. Bem, esses homens, eles saem dali, e eles viram para eles e falam assim, versículo 19. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Há muitas pessoas que estão somente dando ouvido ao que o homem quer. Pedro e João não. Eles haviam estado com Jesus. E aqueles que têm estado com Jesus, eles vão sempre priorizar aquilo que vem de Deus, aquilo que Deus ordena, entre falar o que agrada ao homem, entre fazer o que agrada ao homem, ou falar e fazer o que agrada a Deus. Pedro e João resolveram agradar a Deus. Qual tem sido a sua postura? A quem você tem procurado agradar? Homens ou a Deus? Pense sobre isso, reflita sobre isso. Pedro e João
escolheu agradar a Deus. E não se arrependeram disso. Pense nisso, reflita sobre isso. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Amém.